E eu acho que é um momento oportuno, né? É um momento onde... o que que a gente percebe? Realmente, quando nós passamos dificuldade, ela nos molda, ela nos encoraja, ela nos fortalece, né? No deserto que encontramos oásis. Então, por esse deserto que nós passamos, nós precisamos encontrá-lo. E a gente vê que a luz da educação, ela pode iluminar Sim. muitos sonhos, né? Ela pode trazer muitas pessoas, tirar das situações difíceis e fazer as mudanças que precisamos. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil peça por peça para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui tá só com a ausência do Dô. Estamos aqui com o D, Tudo bom? Boa noite. Carlão. Boa noite, Nares. Vamos na área. E hoje mais um convidado ilustre. E o ilustre hoje é bem importante e adequado, né? Porque estamos aqui com o Rafael. O Rafael é professor, e aí vocês entendem o ilustre, né? Rafael dá cursos profissionalizantes, hidráulica, gás, saneamento, elétrica, né? Então, seja bem-vindo, Rafael. Perfeito. Quero parabenizar aí na iniciativa de vocês. Pô, legal, Então, legal. primeiramente, boa noite a você que está aí também nos assistindo. É um prazer enorme a gente poder dividir e compartilhar aí informações. E a gente também está aí construindo juntos aí uma construção civil melhor. Sou Rafael, tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos. E um destaque importante que a gente sempre reforça, né? Que o conhecimento, ele liberta, né? A ideia principal da gente defender o conhecimento é justamente isso, fazer as pessoas se sentirem melhor para que elas caminhem. Então, esse é um ponto importante. Então, nós vamos estar juntos aí, fiquem bem Nos acompanhe. tranquilos aí, nos acompanhem, pois tem bastante orientação bacana aí para a gente poder compartilhar. Show de bola. Legal. E para iniciar, Rafael, eu acho que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, né? O que é um curso profissionalizante? Qual é a definição do curso profissionalizante? Perfeito. Hoje no país nós temos várias escolas e elas atuam em diferentes formatos. Nós temos aí os cursos técnicos que por vezes também acabam trazendo uma profissão e também uma inserção para os profissionais junto ao mercado de trabalho. E quando nós falamos dos cursos profissionais, a grande ideia é você ter ali uma capilaridade mais rápida. Exato. Por vezes a gente percebe ali que os cursos de grande extensão, eles trazem uma proposta onde você tem uma metodologia, mas o time de captação do profissional não é tão rápido. E nós vemos aí muitas escolas que hoje têm feito esse processo. Então nós fomentamos parceiros. Hoje eu sou um colaborador da Tigre, atuo na companhia há 13 anos, Show de Legal. bola. como instrutor técnico, e aí nós fazemos parcerias com institutos, com escolas, com senais, onde nós levamos os temas correlatos, desde a hidráulica, gás, irrigação, proteção de combate a incêndio, ar Eita, comprimido. Então são mais de 30 temas aí que a gente oportuniza para os alunos poderem desenvolver. Legal. E eles se sentirem seguros ali para poder aplicar. E até a gente sempre fala muito nos treinamentos que o grande objetivo é evitar a técnica MacGyver. Acho que boa parte de nós crescemos vendo ali o MacGyver. E o MacGyver é aquele que... Gente, A barbinha não nega, né? sobrar pra mim de novo. A barbinha não nega. ó. Fabinho, dá um zoom aqui, ó. Não dá, não vem. E aí, o MacGyver, nós encontramos muito MacGyver espalhado na construção civil. Um monte. Diversas aplicações. Só que na construção tem um fator, né? Quando você aplica a técnica MacGyver, ela pode condicionar um problema macro. Problema macro. E aí, se você não faz um processo já na raiz, básico, fica difícil para você poder lidar. Então, esse é um ponto que a gente sempre defende. E eu estudei... Meu primeiro curso foi num curso profissionalizante.
onde o professor era muito ali, brigava, rígido. E essa rigidez foi o que foi impulsionando muitos alunos, né, a buscar algo diferente. Poxa, tem que fazer, a linha tem que ser correta, você tem que trabalhar dentro da métrica, dentro da norma, né? A gente vê muito processo não normativo e isso foi cativando e a gente ia caminhando. Só que num dado momento, é importante que a gente, quando a gente analisa isso, né? Eu fui parar na construção civil. O curso que eu fiz profissionalizante foi de mecânica. E na construção civil, o grau de formalidade, ele é muito maior do que na mecânica. Né? Verdade. Na mecânica, você tem projetos, você tem parâmetros e técnicos que vão ajudar o mecânico a desenvolver a função. Só que na construção, não. É o amigo do amigo. E aí, o amigo do amigo, eu aprendi assim, vai por esse caminho. Pode ir. E aí, foi as dificuldades que a gente foi encontrando, né? E até dentro do que nós estávamos falando, eu vi dentro da própria obra, num período de 5 anos, dificuldades inúmeras. E você chegar dentro de uma construção e você não ter o mínimo necessário para receber o colaborador. Né? Situações onde a obra, às vezes, ela não traz ali condições mínimas. E aí a gente foi, dentro desse desafio, falamos, vamos trilhar aí a educação para poder incentivar as pessoas. Né? Ninguém é tão grande que não possa aprender, tão pequeno também que não possa ensinar. Acho que Putz, cara, eu vou falar uma coisa aí, Rafael. Bom, Rafael, você caiu numa tecla que a gente bate aqui desde o começo, né? A gente veio falando aí em vários capítulos sobre a questão da educação, né? E a gente bate muito nessa tecla porque a educação é a base de tudo, né? Sim. Sem educação, a gente tem uma dificuldade muito maior de poder conquistar as coisas, né? Sim. Principalmente no ramo de construção civil, o Denner tá aí, né? Passando por isso, exatamente. Que a gente percebe que falta essa base, né? E assim, é uma coisa engraçada que eu vejo, e às vezes é questão de inversão de valores, né? Porque você se especializou na questão de cursos técnicos, né? Profissionalizantes. E o curso técnico profissionalizante, cara, é o primordial que às vezes a gente não leva em consideração, né? Porque, cara, quando o cara tem pelo menos uma base, né, de ter uma profissão, que seja ela qual for, ele consegue fazer essa pessoa se movimentar. Como que você enxerga isso, né, no seu dia a dia? Porque você pega uma pessoa, talvez, que tem uma instrução nada contra e nada também discriminatório, mas você pega uma pessoa que tem uma instrução bem base, né? Sim. Como que você faz para formar esse profissional? Sim. O que a gente observa é que realmente você precisa trabalhar dentro da realidade da própria pessoa. Porque tem muitos métodos e biografias que elas querem trazer de uma forma impositiva o conhecimento. Né? E o conhecimento impositivo, ele não consegue desenvolver as pessoas. O conhecimento, ele precisa ser algo onde você cria uma experiência prazerosa para as pessoas. Ele não conecta no coração, né? Não conecta, é isso. E aí, esse ponto da gente ter essa ideia mais leve, mais lúdica, onde você envolve as pessoas, foi algo que me motivou desde o início. E eu me lembro que quando eu fui trabalhar em construção, eu trabalhei de início como servente de pedreiro, depois eu fui auxiliar na obra. E aí eu comecei a ler no horário do almoço. Estava ali lendo, não estava conseguindo trabalhar, né? Ali atuando como mecânico, que eu tinha feito o curso. E um dos profissionais da obra, o que eles falaram? Poxa, mas você está lendo demais aí durante esse período. Você não quer trabalhar um pouco mais? Eu falei, não, eu estou trabalhando, mas eu também estou estudando, né? Quando eu tenho tempo livre, eu estudo. Não, mas peão que nasce na obra, morre na obra. Olha a mentalidade. E a partir daí, eu falei, poxa vida, mas não é dessa forma que a gente precisa pensar. E eu tive o prazer de estar estudando na Federal, num dado momento. E lá no Instituto Federal, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Né? O Instituto Federal é um curso técnico,
E aí eu fui para o curso técnico em mecânica, em edificações. Eu saí da mecânica, fui para o curso em edificações. E o curso foi desenvolvendo. E lá do curso federal eu fui para a Sabesp. Eu fui trabalhar como prestador de serviço Sabesp, fazendo fiscalização nas casas das pessoas. E aí colocando um pouquinho já em prática o que tinha aprendido na mecânica, no sentido de entender projeto, de entender obras, leitura, interpretação, né? É importante. Do esquema ali, principalmente hidráulico. E nesse desafio de estar com a Sabesp, aí a gente começa a ver a realidade do que acontece hoje no nosso dia a dia. Né? De desigualdade, algumas situações onde as pessoas nem recebiam. Nós, como agente profissional, a gente ia levar um benefício, que era melhorar a instalação de esgoto sanitário das casas e as pessoas não entendendo isso. E lá, para poder atuar, eles treinavam. Antes da gente ir para o campo fazer operação de fiscalização, nós fazíamos um treinamento. Daí que eu percebi, poxa, tem que treinar para a gente poder executar. Você só pode ir para o campo se você tiver segurança da aplicação. E a gente foi migrando com essa ideia dentro do próprio contexto Sabesp. Foi um período de estágio, fiquei cerca ali de 1 ano. E depois, quando eu saí, fui trabalhar com andaimes e elevadores. E aí, andaimes e elevadores, de novo... O mesmo problema. O mesmo problema. Trabalhar com balancim, trabalhei numa companhia grande que atua em obras, não só daqui de São Paulo, mas também do estado de São Paulo. E a gente teve ali uma situação de uma série de desafios, né? Profissionais que não tinham o curso técnico, e aí poucos tinham dentro da equipe, e a gente tinha que disseminar isso aí lá dentro. Mais uma vez, um trabalho de doação para a gente poder desenvolver a equipe. Treinamento. E lá o trabalho em altura, né? E quando a gente fala de trabalho em altura, NR35, TPIs, essa é uma beleza. Um grau de dificuldade muito maior. E aí o desafio, vamos mostrar, o caminho é esse, toma cuidado, tem pessoas lá na sua casa te esperando. A importância, né? Exatamente. Sim. Então a gente teve essas escolas que a gente foi passando, foi construindo ali uma ideia, poxa, eu preciso também incentivar isso. E aí quando a gente chega em meados de 2008, já atuando em obras, um pouco na Sabesp, também atuando no mercado de elevadores, balancins, aí nós entramos como instrutor técnico na Tigre, aí foi quando realmente eu coloquei em prática. Coloquei em prática, me aproximei das escolas, dos senais, me aproximei das faculdades, no sentido de levar o conhecimento da hidráulica, levar de uma forma diferente, né? O mão na massa, o faça você mesmo, você também consegue, e a gente foi desenvolvendo isso de uma forma conjunta. E um dos grandes parceiros nossos é a Casa Mimosa, né? Casa Mimosa que está aqui do ladinho de vocês aí, que é um grande precursor da hidráulica aqui, raiz, né? Eu falo que a Mimosa é a hidráulica raiz, e ela nos acolheu, né? Isso já há 13 anos. Legal. Um curso diferente de tudo que eu tinha presenciado até então. Porque lá eu vi recuperação psicológica das pessoas. Dentre os muitos integrantes que tiveram lá, tiveram mais de 4.000 pessoas que já passaram pelo curso. Pô, que legal. Então, um curso realmente que tem um peso dentro do conceito da hidráulica, onde o presidente do Senai já foi lá, diretor, foi lá para poder entender como é que é o funcionamento, né? Temos grandes amigos que fazem parte também do convívio do dia a dia da Mimosa. E uma das alunas, né, num dado momento, fala que saiu de uma depressão através do curso. Olha que legal. Cara. Então, quando ela falou que Olha saiu... o poder do conhecimento. Eu falei, poxa, uma pessoa já aposentada dentro de um contexto de trabalho, ela acha num curso de hidráulica inspiração para sair da depressão. Aquilo ali, para mim... Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei um pouco curioso. Que bom. Porque eu fico imaginando o curso, deve ser um curso didático, de uma maneira com que a pessoa consiga fazer alguma coisa, né?
Sim, sim. Perfeito. É um curso que a gente hoje procura cativar os integrantes, fazendo com que o próprio aluno se torne um professor, pois todos somos capazes, né? Sim. E lá nós temos multiplicadores. Dentro do curso nós temos multiplicadores que eles levam o que aprenderam, eles levam o aprendizado que eles tiveram para outras pessoas. Então nós tivemos isso diversas vezes. Um deles me acompanha hoje, né? Tem um amigo que é o Coit. Aonde eu vou, ele vai junto fazer laboratório, mão na massa, Bacana. oficina. Isso é Então a gente procura fazer com que eles se tornem multiplicadores dentro das células que eles estão atuando. E um fator bem bacana que a gente vê lá é um curso plural. Plural em idade, em fator étnico. A gente tem jovem, tem adulto, tem adolescente de 14 anos. Não há legal. limite de idade. E todos procuram realmente fazer um fator. Ó, eu vou me doar aqui para que a gente tenha um desenvolvimento de uma forma sustentável, né? A ideia é todo mundo aprender junto, básico, mas aquele básico bem feito, né? Sem a técnica MacGyver. E... É, Não, mas é interessante o que você trouxe, porque assim, quando a gente fala, né, da técnica MacGyver, né, obviamente, né, vocês perceberam pela entonação, pela forma dele falar, que nós estamos condenando a técnica MacGyver. sim, Por quê? Porque a técnica MacGyver, ela vem da necessidade, sim, né? verdade. Nós estamos falando de muitos Verdade. profissionais verdade. que não tiveram oportunidades e a necessidade bateu na porta, o cara teve que se virar, Verdade, verdade. entendeu? Isso mesmo. Então, assim, até com base nisso, né? Sim, Quando a gente fala de curso profissionalizante, a ideia principal que vem à mente é: eu não tenho nenhuma profissão, eu vou fazer um curso para aprender uma determinada profissão. sim. Mas o curso profissionalizante, eu vejo que ele também é importante para os profissionais que já atuam no mercado Sim. e que não tiveram oportunidade, que não tiveram tempo, enfim, não conseguiram, de alguma maneira, seguir a cronologia normal, que seria primeiro eu aprendo para depois atuar. Isso. Qual que você vê que é a importância dos cursos profissionalizantes para os profissionais de mercado, que já atuam e estão aí Buscando. buscando um aprimoramento ou até buscando o conhecimento que ele tem na prática, mas ele quer o teórico, ele quer saber da norma, ele quer saber da adequação. Qual a Perfeito. importância que você vê nesses cursos? Não, hoje eu vejo que é fundamental a gente defender os cursos técnicos, defender os cursos profissionalizantes, assim também como as escolas de graduação, de aperfeiçoamento, pós, MBA, dentre outras, e nós sequenciarmos isso desde a base, porque tem muitos pontos que nós percebemos, alguns conceitos básicos. Poxa, como eu trabalhar hidráulica doméstica? A gente já deveria ensinar isso para os nossos jovens no ensino médio. Ensino mesmo. Quando ele chegar na vida adulta, ele vai saber lidar com uma necessidade. Poxa, eu estou ali com um sistema acoplado, eu tenho um chuveiro, meu chuveiro está com dificuldade. Ele vai ter a percepção de como lidar com aquilo. Só que, infelizmente, quando você não tem isso, você tem que criar os mecanismos e a escola técnica, ela consegue fazer com que essa realidade se torne ali um fator preponderante nas aplicações. E aí, o que a gente percebe? Os alunos de institutos profissionais, também das escolas, quando eles fazem a experiência de ter a teoria e a prática, a diferenciação vem. E olha só, eu chego a ver situações onde graduados que tiveram formação mais acadêmica, eles se dispõem a ir no curso profissional para poder ter a prática que ele não teve. Ele não teve. Então, isso é um fator também que cabe para a gente, reflexão, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ter os dois caminhos, não só ali da questão acadêmica, biográfica, mas você também, não só teórica, né? Mas de você defender a prática, mas uma prática orgânica, né? Quando a gente fala de prática, a gente tem grandes projetos hoje no país, projetos de mulheres, projetos
Severinas Brasil, Mulheres que Constroem, Instituto Obra Dom Bosco, Instituto BMF, grandes projetos que realmente fazem a diferença para as pessoas. E aí você percebe que o jovem ali nos 16 anos, ele já está habilitado ou apto ao aprendizado. E aquilo que seria ali um mito, ele percebe, poxa, é possível a gente realizar. Sim, exatamente. E a escola técnica, dentro dos seus parâmetros, o que eu percebo que seria importante acontecer mais aqui no nosso país? Mais empresas enxergarem as escolas. E aí, quando nós falamos de mais empresas, manter laboratório atualizado, Exato. com insumos. As escolas, elas sofrem por ausência de insumo. Elas sofrem Ferramentas, né? ausência de ferramentas, de tecnologias que, por vezes, já estão sendo aplicadas, elas demoram a chegar na escola Exatamente. por alguns paradoxos e algumas dificuldades. Mas o principal fator é a falta de comunicação. E hoje, dos meus objetivos, dentre os muitos parceiros que a gente propõe, a gente trabalha como se fosse uma comitiva de empresas. Aonde uma vai, procura levar todas elas juntas. Isso gera um movimento onde dali você até tem recrutamento profissional. Exatamente. Você começa a ver potencialidade de pessoas, poxa, ela está realmente entendeu isso aqui, eu preciso na minha empresa, eu preciso junto do meu trabalho, então cria uma rede de benefícios, né? Então, por isso que a gente precisa defender, e aí tem o equilíbrio de ter insumo, de ter uma metodologia, né, respeitando, conforme a gente comentou, parâmetros normativos. Nós temos muitos projetos bons aqui no Brasil, só que por vezes acaba a gente não conseguindo ampliá-los para grande número de massas aí, de pessoas que querem aprender. E aí, até em cima disso, falando um pouco a experiência da Tigre, do que eu convivi nesses 13 anos. O que eu percebo? A Tigre teve um momento que ela lançou uma carreta escola. E essa carreta escola ela chamava Tigrão. E o que a carreta escola, qual era o principal objetivo? Levar a escola onde não tinha escola. Onde não tinha. Colocava em balsa para atravessar rio, muitas horas para poder ir lá levar o conhecimento. Que legal. Quando não, poxa, a escola estava ali com dificuldade, né, de acomodação. A Tigre levava a escola e isso aí ficou por mais de 10 anos atuando. Que bacana. E hoje a empresa ela tem 14 técnicos, cada um presente em um determinado estado, e fazemos esse processo de levar nos locais que nos acolhem. E aí, quais são os principais públicos que nós atuamos, né? É o público técnico, o público das obras e o público varejo. Então, a gente procura também disseminar o conhecimento dentro do varejo, pois a gente vê muitos varejos que, por vezes, tem algum profissional que não conseguiu também ter um entendimento disso tudo que a gente está E o dizendo. público, o Carlão. Sim. O Carlão é o MacGyver. Sempre foi o MacGyver. Ele tem problema, esse Carlão tem problema, cara. Eita, tem problema com esse negócio do MacGyver. MacGyver consegue sair de lá com conhecimento para poder, pelo menos, trocar um chuveiro, sem... Né? Tomar nenhum choque. Sim, essa é a nossa principal intenção. E quando a gente fala de você fazer um curso para ações básicas, que a gente encontra muito, né? Casa-discoteca. O que é uma casa-discoteca? Casa-discoteca é aquela que você liga o chuveiro, liquidificador, tá ali a TV e todos os elementos da residência funcionando e a casa começa a também entrar em ação. A iluminação desfoca. Pô, mas o que tá faltando, né? Para quem é da elétrica ou da área, sabe que, poxa, precisa dimensionar o circuito. Exato. Se esse circuito não estiver bem dimensionado, não dá para você turbinar a casa. A gente vê muita casa, e a gente viu essa revolução agora nos últimos 20 anos. As casas que tinham 3 eletroeletrônicos e domésticos, e hoje tem um monte, 10, 15. E como é que você administra isso se você não tem estrutura? A casa que tem 2, 3... Se lá atrás não foi pensado para isso, né?
Isso. E aí a gente pega um fator cultural. Você fala hoje pro brasileiro, você quer chuveirinho, chuveiro ou chuveirão? A maioria quer chuveirão. Pô, mas para ter um chuveirão você precisa ter estrutura. Senão o chuveiro não funciona. Pô, mas é só elétrica? Não, é hidráulica. Eu preciso de ter pressão, preciso ter vazão. E aí entra um fator que o instalador MacGyver fez muito. E eu presenciei isso na casa da avó, que precisa ser trocado. É aquela situação que você tem uma descarga, aciona a água do chuveiro, acaba. Não pode, você tem que separar. Esquenta a água. Né? Conhece essa história aí. Você pegou no ponto. Ou senão, se duas pessoas tomarem banho, queda de energia? Isso, também. Pô, então vou falar uma parada pra vocês aqui. Liga o disjuntor. Deixa eu falar uma parada aqui. Eu acordo de madrugada. Então é assim, eu vou levar minha filha pra escola. Tá uma disputa. É uma disputa. Você vai pro banheiro, vai logo. Mas só que menina, não tem jeito. Ela fica 1 hora no banheiro. E eu preciso tomar meu banho. Nesse frio tá uma beleza. Dele do céu. A briga lá. Não, a briga não é com nós dois, é com a minha esposa. Porque ela acorda, tem que, né? Ligar o disjuntor. É isso aí. Então, esse fator que a gente tá dizendo, casa discoteca, né? Ou esse fator, pô, tá o chuveiro funcionando. Minha casa deve ser uma beleza. Você deu descarga. Parou nos anos 70. Tem como resolver? Pô, a gente consegue. A gente tem métodos aí, né? E quando a gente fala de olhar as novas tecnologias, aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com construção convencional. Nos outros países, isso já foi quebrado. Né? A gente tem construções muito mais rápidas. A né? seco, de madeira, Isso. por aí vai. Que você consegue fazer com que uma escala de produção aumente, benefício das pessoas, e ao mesmo tempo você traga conforto, que é o que as pessoas esperam. Né? Quando a gente fala da casa, ela é o melhor local que a gente encontra, né? E para acolher as pessoas. E quem não quer ter uma casa saneada, né? Uma casa ali equilibrada? E por vezes a gente acaba não encontrando. E a ideia dos cursos é justamente essa, né? Quando a gente traz para a construção civil, é você melhorar e trazer um conforto maior. E você tocou num ponto que ele é bem profundo, porque você está falando da experiência, né? Então, assim, você com uma experiência ruim dentro da sua própria casa, Sim. Isso pode acarretar até na sua sanidade. Sim, verdade, verdade. Uma depressão, você não descansa bem, você não vai trabalhar bem. Verdade. Isso pode acontecer, dependendo do trabalho que você desenvolve. Sim. Se tem algum risco, alguma coisa, pode acarretar em algum acidente por conta que você não descansou bem em casa, não teve uma experiência boa em casa. Sim. São entrelinhas bem profundas, né? Sim. Que a gente não se atenta normalmente. Não, esse fator que você comentou, ele vai de encontro ao que eu ouvi do gerente de uma das maiores redes do país, rede Leroy Merlin, e lá eles fizeram algo que foi analisar a realidade de uma determinada loja que não estava tendo desempenho. E o que ele fez? Ele saiu de São Paulo e foi para a loja que não é no estado de São Paulo, no outro estado. E qual foi o objetivo dele? Entender a dificuldade da loja. E ele foi conversando, colaborador a colaborador. E quando deu na mente dele uma ideia de visitar a casa do colaborador. Quando ele visitou a casa do colaborador, ele conseguiu entender o porquê que aquele produto não era vendido. A dificuldade, a distância que existia entre a realidade da pessoa e a proposta que o trabalho estava trazendo. Então, realmente, essa influência ela acontece para desempenho, para autoestima, para uma série de contextos. E aí, como que a gente consegue fazer isso? É quando você traz o fator educacional. Porque a educação, ela nivela as pessoas. Os direitos, eles começam a ficar nivelados no sentido de que você desenvolve aquilo que não estava tendo ali um processo de evolução. E foi o primeiro passo que ele falou na reunião com grandes marcas que atuam no mercado aqui. Ele falou, eu quero que vocês mudem a forma de ensinar as pessoas.
Que legal. E eu quero mostrar a minha realidade hoje. São essas pessoas que vocês vão estar lidando. E aí todos entenderam a leitura, né? Foi um mega feirão profissional, mão na massa, onde a gente trouxe o básico, né? O básico bem feito, né? E aí quando a gente fala do básico bem feito, poxa, o que eu preciso ter na hidráulica? Preciso ter uma caixa d'água bem instalada. Como tem que estar essa caixa d'água? Tem que ter torneira-boia, saída, tem que ter o extravasor, o ladrão, que muitas casas não têm. Né? Exatamente. E aí, essa caixa é uma caixa qualquer? Não, ela tem que ser uma caixa que ela tem que ter parâmetro normativo. Tem que limpar a cada 6 meses, senão a sujeira vai para a pia de cozinha. Vai para o lavatório, vai ter um prejuízo na saúde. Então, todos esses fatores foram analisados a partir dessa análise. Então, é bem realmente profundo e é importante a gente ter essa ideia de que o desenvolvimento de muitos negócios passam por melhor condição do colaborador. Se esse colaborador ele se sente mais confortável, ele rende mais. Se ele rende mais, ele se encoraja. Até na dificuldade, ele vai encontrar caminhos para a organização sair daquela dificuldade. Exatamente. Ele vira mais um apoio para que você encontre caminhos. E até em cima disso que a gente está dizendo, nós tivemos um momento muito duro, né, nessa área de conhecimento da educação, que foi o momento da pandemia. Quando nós chegamos na pandemia, qual foi a principal dificuldade? Né? Na companhia, no caso na Tigre, nós tivemos que parar a operação do dia para a noite. Então, muitos técnicos tinham que sair para poder fazer treinamento no campo, nas escolas, nas faculdades, nas obras, nos varejos. De repente, você não pode sair. Para. Agora, você tem que dar um treinamento virtual. Exato. E aí começa um choque, novamente, de realidade. A adaptação da vida presencial para o mundo virtual. Mundo virtual. E aí esse mundo virtual não aconteceu para muitos técnicos. A gente perdeu É verdade. muitos craques, né? Pessoas ali que tinham muito domínio do presencial, não conseguiram adaptação. E hoje nós estamos num pós-pandemia, onde nós também temos que discutir, né? O caminho que nós vamos trilhar. Porque o que ficou claro, infelizmente tivemos muitas perdas, né? Infelizmente. Que para que a gente consiga caminhar, precisamos nos unir enquanto sociedade, e para o conhecimento e para a educação, o presencial e o virtual vão andar juntos. A gente É a precisa realidade. saber lidar com isso. Exatamente. E aí, quando você fala do virtual, você precisa de internet. Nem todo aluno tem internet. Como é que ele aprende? Ele, às vezes, não teve o básico. Como é que ele entra num aplicativo para poder ver uma aula? Se no presencial a gente já tinha dificuldade. Então, a gente está tendo um colapso, né? A gente está tendo um colapso e essa geração agora, por isso que a gente precisa realmente provocar. Acho que tem que ter uma provocação forte da sociedade, mostrando que o caminho para a gente poder melhorar os conceitos futuros passa realmente por unir as pessoas e o entendimento virtual e presencial e maximizar isso de uma forma melhor. Mas, olha a profundidade do que você está falando. Que eu acho que a complexidade vem daí. Da profundidade. Na necessidade, eu me deixo remar com a maré. Sim, Né? sim. Eu não tenho tempo de me formar, eu não tenho tempo de nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pôr dinheiro Sim. em casa. E a gente se habitua muito rápido. Sim, A gente se habitua automaticamente. sim. A partir do momento que eu me habituei, a vida vai me levando. Eu vou no automático e eu sequer enxergo que, além de eu poder adquirir conhecimento, eu posso. Sim, verdade. Eu não Verdade. enxergo isso. Sim, Eu estou no automático. sim, E por estar no automático é que tem a profundidade e tem a complexidade. sim. Verdade. Porque, tudo bem, muitas situações eu não tenho condições. Sim, Mas é mais complexo ainda quando eu sequer enxergo a necessidade de. Porque Sim. às vezes, quando eu Sim. enxergo a necessidade de,
existe possibilidades Sim, para que eu me vire e eu consiga chegar ao conhecimento, ou que o conhecimento chegue até mim. sim. Mas se eu nem enxerguei aquela possibilidade, eu não vou ir atrás. Sim, verdade. Eu Sim. vou pegar até uma bola quicando aí, que eu acho que o Rafael falou uma outra coisa que é importante pra caramba, cara. Que é o seguinte, dentro dessas necessidades, a gente enxergar a origem do problema. Sim, E aí, você pegou um belo de um exemplo, cara, porque seria muito fácil para esse gestor dessa empresa ele fechar a porta, Sim. não é? Não tá dando. Não tá Não tá dando no número que eu o quero. Fecha a retorno que- porta, vamos pra Sim. próxima. Quantas empresas fazem isso? Quantos empresários fazem isso? Né? Sim. É o mais cômodo. Que é o caminho mais fácil, mais cômodo, né? Tá me doendo no bolso. verdade. Mas o cara não vê uma oportunidade, cara. Sim, Que é o que você tá falando. Porque deixa eu enxergar a origem do problema. sim, Entendeu? O porquê que é que tá acontecendo isso? sim, E assim, quando você pega essa origem do problema também, você enxergar a dificuldade, talvez, que o cliente dele era o próprio funcionário dele, sim. É. Verdade. que não comprou a ideia Foi. daquela loja. Eu imagino uma loja Ele não comprou a de... ideia, ele não consegue vender Não. aquela ideia. Ele não comprou. Vende. Ele nem entendeu. Sabe o que eu tô visualizando, cara? Porra, de repente eu abro uma puta de uma lojona, sei lá, no interiorzão aí de São Paulo, que eu Sim. tenho um monte de fazendeiro. E assim, cara, a rotatividade, o ticket médio que eles falam, né? Sim. Da loja, será que vai ser a mesma? Sim, Aí eu coloco um monte de gente para vender um monte de material. Caracas, mas o fazendeiro talvez precise de um disjuntor Sim. bonitinho daqui, né? Um encanamento legal dali. Não, sim, você está precisando de enxada, cara. sim. Não é? Mas eu sei disso? Não sei. Sim. Porque o meu objetivo é o seguinte, montei a loja, vou ter É, que vender a tem mesma que coisa que vender. eu vendo nos grandes centros. Sim, E aí eu Verdade. perdi, né? Perdi. Aí eu vou lá, tá bom. O legal dessa história, cara, é a disponibilidade do cara de correr atrás e entender sim, aonde que tá lá. Eu vou ver o meu colaborador. sim. Cara, de repente, Que às vezes visão. a situação do colaborador às vezes é precária, cara. Sim, Né? verdade. Verdade. E assim, não é por necessidade. Se é precário, pô, bicho, pô. Sim, E às vezes eu não tenho conhecimento também para mudar. É. Que é o que você tá falando. Pô, de repente Sim. eu vou fazer lá, vou trocar um chuveiro. Vai ser um chuveiro simples, mas eu vou fazer de maneira correta. verdade. Pra não ter essa questão Sim. da casa discoteca. Casa discoteca. discoteca. Gostei desse Ó, aí. casa Michael Jackson. Vocês sabem. Casa Michael Jackson. Então, pô, Tem um cara que gosta, viu? É. gosta, cara ele que não morreu. gosta. Mas, entendeu? Então, assim, quando você pega essa origem do problema, você consegue resolver, bicho. É Sim. muito legal. E isso tudo passa por conhecimento. Seja o Verdade. conhecimento do empregador com o Sim. empregado, seja o conhecimento do mercado. Verdade. Cara, hoje a gente estava discutindo sobre isso lá no trabalho, que era a questão do... Puta, às vezes as empresas hoje elas estão com muito foco no negócio, né? Sim, E estão esquecendo do foco nas pessoas, foco no Sim. cliente, cara. verdade. Nós precisamos ter essa ideia de que pessoas geram movimento que movimentam os negócios, e aí isso vai gerando uma sinergia, né? E você consegue Exato. o resultado muito de uma forma sutil. E aí, quando a gente fala dessa forma sutil, né? Na Tigre a gente teve muitos desafios, mas um dos programas que hoje nós temos lá, que é o Tigre Tá On, ele surgiu numa sexta-feira, um dia tranquilo, pô, vamos, todo mundo rolando caneta para um lado para o outro, e de repente a ideia surge, vamos fazer uma escola virtual constante de aulas temáticas. E, pô, mas será que dá certo? Aí começamos com dupla dentro de uma sala virtual. Então, aquele que tinha mais facilidade em comunicação de um determinado produto, o outro falava de itens diferentes, e aquilo foi criando um desenvolvimento. As pessoas Legal. se ajudaram. E hoje é um programa que ele está indo para o internacional. Puta, que legal. legal. Vai ter Caracas. Tigre Itaú internacional. Para o próximo ano aí, bacana. já tem um desafio nosso aí de estar fazendo ele em versão espanhol para os nossos amigos do Chile, show. Argentina, Uruguai. Então, um programa que nasce da simplicidade, né? E aí, quando a gente fala da simplicidade, ela... Assertivo no gap, né? Meu, a humildade, simplicidade, a união, elas fazem os movimentos acontecerem.
E a gente vê que foi um programa apresentado para a companhia na nossa convenção e que todos abraçaram. Então, o lojista hoje que às vezes não recebe o profissional de uma forma constante, numa visita, ele tem o Tigre On para poder aprender. Aí vai no smartphone dele, uma aula das 9 até as 9h30, todos os dias, também das 19 às 19h30. Entram 500 pessoas ao vivo, todos os dias. E aí fazemos algumas lives que entram 2.000 pessoas. As pessoas, elas entram para poder ter o conhecimento. E tivemos lá, dentro dessa ideia do Tigre On, do Tigre Tá On, integração com Souvenir, com outras marcas para desenvolver os profissionais. Poxa, eu vou falar de ferramentas de pintura, mas eu vou pegar o amigo da tinta. Eu vou falar de impermeabilizante, eu vou chamar o amigo da impermeabilização, a Vedacity. Então, isso são movimentos que já estão acontecendo, né? Então, a gente vê que é possível. E aí, quando nós falamos dessa ideia de que é possível, num dado momento, eu participei do Educafro, que é um programa, né, de inserção, principalmente para afrodescendentes, para pessoas carentes em faculdades. Eu tive muitos primos que conseguiram bolsas, eu também consegui bolsa. Bacana essa E aí, isso foi algo também importante, porque quando nós falamos de políticas afirmativas, a ideia principal da política afirmativa não é fazer um separatismo. A grande ideia é oportunizar, é fazer com que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio possa trazer ali mais pluralidade e, ao mesmo tempo, diversidade. A gente precisa ter mais pessoas de diferentes regiões e de diferentes origens criando, pois isso faz com que a gente tenha mais riqueza nos nossos conteúdos. E o Frei Davi, ele foi muito assertivo quando ele propôs o Educafro. Tive muitos encontros lá. E hoje é um programa que ele está presente no mundo todo. Mandou aluno para a França, para a África, para os Estados Unidos. Recentemente ele foi no Caldeirão do Hulk. Né? Ele foi, até recebeu aí um prêmio lá do Luciano por todo o projeto que ele fez para mais de 20.000 jovens que receberam oportunidades. Então, é aquilo que a gente fala, né? Que a educação liberta. Então, nós temos que defender. E não diferente, olha o que aconteceu. Num dado momento, quando eu consegui a bolsa de 50%, tinha uma dificuldade financeira para poder custear a faculdade. Que às vezes a pessoa fala, eu entrei na faculdade. Mas você entrar na faculdade. E agora? Como eu fico aqui? Tem um livro. Eu entrei, agora como eu fico aqui? Você tem a passagem, você tem o lanche. E aí parecia jogo de tênis, né? Você entra lá, aqueles alunos todos novinhos, você já mais veterano, começa a ver aquela situação. E pode, puxa vida, mas isso aqui tá bem duro. E uma oportunidade de exposição numa faculdade pública, na FATEC, a coordenadora fala, poxa, mas você está fazendo escola particular, por que você não faz uma pública? Eu, não, eu já tentei várias vezes, é muito difícil. Não, vem para cá que dá certo. E aí foi quando eu tive o prazer de estar na FATEC. E aí da FATEC os alunos, eles se encorajam. A gente tem docentes lá da USP que dão aulas e ministram aulas também na FATEC. E a gente começa a ir na USP e a gente vê, poxa, a USP também dá para a gente poder ingressar, né? E aí, agora em 2017, eu entro na USP. Eu entrei na USP na área de engenharia. Estou concluindo agora, esse ano. Que legal. Então, isso foram motivadores que foram ajudando a gente perceber, poxa, é possível. E aí, naquilo que a gente se propõe a defender, né? A ideia é o memorar o passado. É viver o presente, mas é o criar o futuro. E aí, o desafiar o futuro é desafiar com conhecimento. Não tem outro caminho. Se você desafia o futuro de uma forma escura, sem entendimento, você não consegue sustentação. Aquilo vai se esvaziar e você não tem estímulo. A educação, ela faz isso. Ela te dá a sustentação necessária para você sair da inércia que, por vezes, nós nos encontramos, né? E aí, esse é um ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado.
nós vemos que muitas pessoas, elas graduam, elas acabam se formando, e elas não conseguem enxergar de onde elas vieram. Elas têm que entender que isso é um processo que depende dela. Para daqui 20 anos, 30, outros passarem por aquela experiência que ela teve. Não adianta você ter a evolução se o seu amigo não evolui, né? A melhoria da sociedade, ela passa por divisão e multiplicação. Quanto mais você divide, mais você multiplica. E a gente não consegue enxergar isso, principalmente... Mas você falou uma coisa legal pra caramba aí no começo, que você, dentro dos seus objetivos, da tua didática, a questão de formar multiplicadores. Como que é isso no dia a dia? Muito bom. Nós estamos até com multiplicadores aqui, estão junto com a gente. Muito bom. A ideia é muito bom. A ideia dos multiplicadores é justamente primeiro mostrar o propósito, né? Do que é a gente levar o conhecimento e a partir daí desenvolvê-los. E aí quando ele fala do desenvolvimento, eu comento aí a experiência que eu tenho com o coach nos meus encontros. Nós fomos fazer um treinamento numa universidade e depois de, até antes um pouco, 3 anos já atuando comigo ali, eu cheguei para ele e falei, poxa, mas você tá vindo bastante aqui no curso. Poxa, não, mas é que eu tô gostando e eu vou começar a ajudar o curso. Eu falei, poxa, então vamos lá. E aí a gente tem aquela ideia e coragem, o desprendimento. Poxa, então ó, na hora da solda, você vai fazer a solda com o aluno, eu vou ficar ali apoiando. Aí ele começou o processo com solda. Nós vamos fazer o trabalho de interpretação de projeto, é você que vai dar o trabalho de interpretação. Então é um trabalho pontual, você vai subindo degraus ali de uma forma bem tranquila, você não vai subindo de uma vez. E aí nós fomos para a universidade no interior de São Paulo, mais de 90 pessoas dentro do lado da faculdade, do laboratório, e ele chegou com todo o kit dele, que ele já tinha preparado. Ele preparou a semana inteira para poder chegar. Quando nós chegamos no local, a coordenadora, ela recebeu-nos, e ela, naquele momento, ela achou que nós dois éramos os docentes ali que ia dar aula, né? Eu falei, não, coach, aqui nós somos todos iguais. Eu e você somos um só. Então, o que eu fizer, você também vai realizar. E foi uma experiência super positiva, que depois eles chamaram. Pô, quando você voltar, traz também seu amigo. Legal. Traz o seu amigo aí para ele poder estar junto. Eu falei, poxa, então pode deixar que a gente traz. Então, a gente vê que, mesmo ele não tendo tido ali experiências na graduação, na pós, mas um técnico sábio que leva essa sabedoria e naquele momento que vai entregar ali ou ensinar, ele coloca em prática aquilo que aprendeu. Então, a ideia do multiplicador é justamente isso, é você desenvolver aos poucos as pessoas, mostrando, poxa, é possível, vamos para esse caminho. E aí, sempre nos grupos, a gente sempre faz algumas ações, a gente sempre escolhe ali algum deles para que eles também sejam ali líderes naquele momento. E a gente vai fazendo essa rotação, né? Bacana, mostrando isso. Que os líderes podem surgir de pequenos grupos. Ou você pode ter vários líderes ali também. Então, essa é a ideia. E aí, hoje, quando nós levamos o conhecimento nos varejos, no varejo a gente usa a mesma mecânica. Por vezes, os vendedores se tornam apresentadores. E aquilo desenvolve os vendedores. Os vendedores, eles aprendem. Porque ali ele é como se fosse um desafio. Poxa, mostra o que você aprendeu hoje. Então, a gente sempre separa, no período do aprendizado, ou na troca, um momento para que eles demonstrem o que eles aprenderam. Legal. O conhecimento não pode ficar apenas guardado, né? Ele precisa ser externado. E aí, quando fala de externar, a ideia do multiplicador é justamente essa. Que seja uma prática, uma fala, uma dica, tem que ser externado. Isso precisa vir para um número maior de pessoas. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito.
Precisa ser. A Obviamente. gente fala muito isso, né? Não, e assim, um ponto interessante é que a neurociência explica que o que você faz no micro, Sim, você faz no macro, sim. né? Então, é legal a ideia do multiplicador de você ir incentivando e ir dando essa autonomia, porque a autonomia vai trazer autoridade, porque o que eu faço no micro, o que a gente está conversando aqui, eu estou te explicando, o que você está me explicando, eu replico normalmente Sim. para uma sala de 100 pessoas, 150 Verdade. pessoas. Verdade. Claro que nós estamos falando de um processo, porque eu tenho que ter a desenvoltura, tudo isso você vai desenvolvendo, né? Sim, Mas o que a gente faz no micro, a gente faz no macro. Isso Faz no macro. Isso é é verdade. comprovado pela neurociência. Sim. Grandes movimentos surgem de pequenos movimentos, né? E aí, esse é um ponto que a gente viu na prática também dentro da Tigre, foi quando, num dado momento, nós fomos num evento lá no Sesc Interlagos, e aí tinham 500 pessoas lá no auditório, e tinha que mandar uma mensagem, né, sobre a empresa, e a gente, enquanto estávamos aguardando ali o momento ideal para fazer a mensagem, teve um grupo de encenação teatral que foram fazer uma peça. E ali, a peça, ela trouxe uma ideia de que cada pessoa era um aparelho doméstico da casa, como se um fosse a TV, um fosse o ar-condicionado, Bem dinâmico. o outro fosse o som, um fosse o telefone. E aí eu falei, poxa, mas isso aí dá para fazer na hidráulica. Eu falei, mas como que a gente Legal. vai fazer com isso na hidráulica? Imagine Você fazer vai ser o isso na registro de hidráulica. gaveta, você vai ser a curva, você vai ser o T. E a gente começou a colocar em prática essa ideia de cada um se tornar um aparelho. A gente viu tanta situação. Nossa, Riram demais, né? vocês... chuveiro. Aí o cara tá meio bravo ali, chegando. Na hora que ele vai ser o chuveiro mesmo, ele se solta, né? Você fica, cara, que chuveirão é isso aí? Você é a torneira, você é a ducha higiênica. Mas o poder de absorção É muito maior, cara. é muito maior. Sim, Exato. sim. O armazenamento da informação. Sim, Porque sim. o cara não vai esquecer mais daquilo ali nunca mais, velho. Sim. Putz, E aí... Porra, era o chuveiro aquele dia, mano. Porra, mano. essa técnica me fez lembrar, né, de uma convenção que eu participei no ramo de saúde e tava lançando uma vacina de varicela na época, né? Catapora. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Causos. Muito dos causos Aí veio dele. um gerente de treinamento com essa ideia, mas você olhava para as pessoas e falava, como que você vai tentar encenar uma pessoa empipocada, né? Não, é difícil, né, Sim. cara? Aí depois também a ideia era encenar uma pessoa com pólio, né? Até Sim. um pouco mais fácil, mas, cara, isso você tira as pessoas de uma zona de conforto Tira da zona de e conforto. aquilo Conforto, fica né? retido, cara. Fica E retido. você força a pessoa a se aprofundar. Sim. Porque para mim, encenar, eu tenho que entender Entendeu o conceito. o conceito, eu Você tenho que desafia a pessoa. Você ir desafia a profundamente. Sim. E aí, esse desafiar, nós fomos aplicando em diversas vezes. Na segunda vez, a gente viu, dá certo. E hoje é um método de Legal. treinamento. Que por vezes nós não pegamos o software, não usamos o PowerPoint, a apresentação formal. É a prática. É a prática. O que É a mais... prática. Então, a gente precisa ter essa valorização das pessoas e fazerem com que elas pratiquem. Se elas são valorizadas e se elas praticam, o ensinamento ele acontece, né? Então, Sabe o que eu acho legal, assim, Rafa? Porque, assim, e isso a gente já percebeu, inclusive, com alguns recém-formados, né? Principalmente nesse ramo de construção civil, a dificuldade da prática mesmo, né? dificuldade da Da prática. prática. Sim, Então, sim. eu acho legal o trabalho que você desenvolve, porque você consegue fazer com que essas pessoas pratiquem, né? Sim, sim. Porque, cara, você vai lá, você entra numa faculdade, às vezes você fica 10 anos para aprender alguma coisa. Um médico Sim, fica 10 anos para aprender alguma coisa. Se o cara não praticar, sim. como
que ele vai conseguir fazer Sim. no dia a dia, bicho? Sim, Né? é Um verdade. engenheiro civil, se o cara não praticar, não souber como que faz isso, como que faz a junção de lá, de uma peça, seja lá qual for, Sim, cara, como que o cara vai sim. conseguir trabalhar no dia a dia, né? Verdade. Não, esse é um ponto, assim, que é importante. Por isso que a gente precisa valorizar os laboratórios das universidades, né, das escolas. E dentre as muitas experiências que nós tivemos aí nesses anos, a que você comentou, né? Por causa da prática, eu vou num projeto que é a Obra Dom Bosco, e lá, por vezes, a gente ministra um treinamento, se identifica como ex-aluno e reforça para eles a importância do projeto como um todo. E os alunos, eles constroem literalmente uma casa de 20 metros quadrados. Que barato. E aí eles constroem essa casa e o professor ele procura incentivar falando, ó, pode ser a casa sua, a casa da sua avó, a casa da sua tia, a casa de pessoas que vão te receber, que vai levar o sustento para sua casa. E aí é algo assim tão bacana, tão espontâneo, que você, quando tá lá, você quer construir com eles. A doação, ela é mútua. Todo mundo se doa para que aquilo aconteça, né? E aí, quando a gente leva empresas lá e mostra o projeto, todas se encorajam. Poxa, o que eu posso fazer para estar aqui? Como que eu posso ajudar? E agora, recente, eles tiveram aí como se fosse uma mudança em 3 cursos, e 3 cursos que eram profissionais se tornaram cursos técnicos. Então, o governador do estado foi lá e deu para eles ali uma certificação para que eles formem futuros técnicos. Que legal. Então, um curso profissional que mais de 30 anos estava ali atuando, agora vira curso técnico. E o que o diretor ele deseja, Padre Oswaldino, é fazer com que todos se tornem cursos técnicos. Então, essa foi a provocação que ele faz, né? E hoje, mais de 3 mil jovens são beneficiados ali pelo projeto através de uma ação social. Então, nós vemos que temos boas práticas, temos exemplos, nós sabemos que realmente, a educação faz a diferença. E o que precisamos é dar as mãos mesmo, né? Quando nós falamos dar as mãos, você não vai conseguir fazer isso de uma forma singular. Só vamos conseguir de uma forma plural. Se eu tenho tinta, eu dou a tinta. Se eu tenho a ferramenta de pintura, eu dou a ferramenta de pintura. Cada um doa o que tem junto consigo. E essa doação constrói. Quando eu fui, num dado momento, né, eu fui dar treinamento numa torcida daqui de São Paulo, acho que posso falar, fui dar treinamento na Gaviões da Fiel. E as pessoas falaram, você vai dar treinamento na Gaviões da Fiel? Eu falei, poxa, a Gaviões tem projeto social. A Mancha tem, todas as torcidas têm projeto social. E o que me chamou a atenção do projeto social da Gaviões foi o fator de quando a barragem de Brumadinho rompeu, eles fizeram uma campanha de doação de águas. E aí sobrou tanta água que a água ficou na sala de aula. Então não tinha como os alunos não verem aquilo. E aí um dos membros comentou, falou, ó, pessoal, aquela água é para o pessoal de Brumadinho. A barragem rompeu, eles estão precisando de água. Então, eles estavam preocupados não só com a educação, ali com o conhecimento, levar a informação básica para a torcida, para os torcedores trabalharem como hidráulica e elétrica, e eles estavam também preocupados com o bem-estar de outras pessoas que eles nem conheciam. Então, isso é uma sociedade trabalhando de forma propositiva, né? Aí, quando a gente fala de ressocialização, a gente vê várias boas práticas, grafiteiros que estão tendo aula de pintura, porque por vezes eles recebem ferramentas de pintura de doação, mas nem sempre eles sabem qual é a superfície, se a superfície é áspera, se ela é rugosa, se ela é lisa, qual é o tipo de tinta, pô, é o acrílico, qual que eu devo usar? Está tendo um trabalho com os grafiteiros. Legal. Recentemente fomos em Paraisópolis pintar uma creche com os funcionários da companhia e uma construtora, Instituto Camargo Correia também, e lá moças que sempre trabalharam em escritório, nunca tinham pintado parede, estavam tendo a oportunidade de fazer pintura. Então a gente tem essas ações que acontecem, esses movimentos.
E eu acho que um ponto é a valorização, a gente valorizar isso. Coisas boas precisam ser valorizadas, né? E a gente multiplicar isso com mais pessoas. Então, esse é o ponto aí. E a gente quer realmente parabenizar vocês aí. Poxa, muito bom estar aqui com vocês. E Cara, tem eu tô- assunto pra caramba. Não, Tem. parou. Pô, tem assunto. Tem bastante coisa. Né, Dudu? É. Porque, cara, é assim, é muito legal isso, porque a gente, sei lá, eu tenho uma visão um pouco diferente aqui do país nosso. Nosso país para mim, é o melhor e maior país do mundo. Eu tenho essa visão, nós temos uma população extremamente generosa, a gente divide sim, muita gente fala que não, mas a gente divide, a gente ajuda o Sim. próximo, a gente multiplica informação. Falta mais desses multiplicadores. Então, Falta mais multiplicadores, e quando a verdade. gente vai conseguindo fazer isso, a gente, gradativamente, a gente vai mudando. Se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, a gente já conseguiu mudar muita coisa, e essa pessoa, se conseguir mudar mais uma, a gente vai mudando, porque Exatamente. não é país do futuro, não. A gente é o futuro gente é do o mundo, futuro. né? Sim. E a gente tem que inverter esses valores, a gente tá vendo isso agora, né? Na prática, né? Sim. E eu acho muito legal isso que você tá falando. E o que você enxerga, assim, sei lá, esse tempo passa rápido pra caramba, né? O que você enxerga nesse futuro nosso aí, desse projeto que você tá fazendo? O que você acha que você... E até onde você acha que dá para atingir? Ó, hoje, um dos propósitos que eu carrego comigo é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. E a gente vê que bons exemplos, nós tivemos diversas pessoas que colocaram isso em prática. E na companhia mesmo, quem fundou a Tigre, o Sr. João Hansen, ele colocou isso em prática naquele período. E o que ele fez? Depois de 19 anos trabalhando com pincéis, cinzeiros, piteiras de cigarros, leques, materiais, que para aquele período foi o fomento que ele trouxe como objetivo, trabalhou. Ele traz de Hannover, uma feira muito famosa lá na Alemanha, amostras de PVC. E aí, quando ele traz as amostras de PVC, ele começa a trabalhar com PVC no país, aonde reinava o ferro. Até então, quando você falava do plástico, para trocar o ferro pelo plástico, uma resistência, né? Um conservadorismo, as pessoas vendo ali... O mercado já consolidado. E aí ele faz os desafios, né? E é um desafio, mas é possível vencê-los. Um dos desafios que ele fez, que foi bem interessante, ele levou engenheiros e técnicos na Balsa do Guarujá, onde ele colocou tubo de ferro versus tubo de PVC. Num dado momento, eles voltam 6 meses após a exposição. E a gente tinha um efeito de um teor de ferro muito intenso nos materiais e há um processo de corrosão. E o plástico se mantém. Então, ali ele começa a convencer o público técnico. Num outro momento, ele vai divulgar os produtos, ele pede para que amigos, pessoal de fábrica, isso que as pessoas que trabalham há um bom tempo, procurem os produtos em armazéns da região, sem ter o produto. Aí você fala, mas por que esse? Para fazer uma provocação. Poxa, estou precisando de uma conexão de PVC. Daqui a pouco outro. Estou precisando de uma conexão de PVC. Essa provocação Peraí, né? provocou uma curiosidade no proprietário. Pô, mas só eu que não tenho? Daqui a pouco ele coloca em prática a comercialização, venda. Então, nós vemos que para ele foi um desafio fazer toda essa ação. Hoje a companhia está mais de 40 países. Para nós também é um desafio. A gente fazer essas mudanças dentro de casa, no bairro, na escola, no grupo de amigos. Mas, em nós mesmos. Em nós, essa desconstrução, né, em cada um de nós. Mas é possível. E aí, o que eu percebo? Não precisamos fazer grandes movimentos. São pequenos movimentos. Pequenos movimentos geram grandes movimentos. Naturalmente, as pessoas elas vão ter adesão àquilo que você está propondo. E aí, quando nós falamos de adesão, eu me recordo de um movimento que aconteceu na própria Leroy Merlin, né? Eu falo da Leroy porque faz parte do nosso contexto de trabalho. Uhum. Praticamente que na semana nós ficamos lá 4 vezes, 3.
Num dado momento, dando palestra numa das unidades shopping deles, eu falo com a gerente, e a gerente... Eu pergunto para a gerente, poxa, vocês não têm projeto social? E a gerente fala, poxa, a gente tem projeto social. Mas cadê o projeto social de vocês? O projeto existe, fala com tal pessoa. Eu gostaria de apresentar um projeto social para vocês. Vocês topam ir? Eu topo. E aí ela visitou a unidade. Quando ela visitou a unidade, ela se sensibilizou com a realidade da unidade. E ali mesas e cadeiras que não estavam sendo usadas pela loja foram doadas. A unidade só teve que se preocupar com o caminhão para ir buscar. Daqui a pouco, jovens são contratados. Os jovens da unidade social foram contratados pela loja. E por último, que eles fizeram, eles implantam o cupom fiscal solidário, que é uma ação que acontece no estado de São Paulo, que reverte benefício para instituições cadastradas. 30 computadores entram dentro do polo, pela doação das pessoas. Então, para cada compra, meio centavo, 1 centavo ia para a instituição. No período de 6 meses, deram 30 computadores. Então, a gente percebe que é possível. Né? Então, por isso que a gente tem que valorizar pequenos movimentos. Então, já estão convidados para ir no curso, para vocês poderem conhecer. Com certeza. Mas Iremos. Tá com a gente. Vou levar Nada de técnica MacGyver. eu vou melhorar um pouco. Não vão aplicar técnica MacGyver. Nada de casa discoteca. Não, nada de casa Michael Jackson, tá vendo? Tá vendo? Vou estar juntos aí com vocês e temos muitas ações que estão em andamento com as empresas e eu acho que é um momento oportuno, né? É um momento onde o que a gente percebe? Realmente, quando nós passamos dificuldade, ela nos molda, ela nos encoraja, ela nos fortalece, né? No deserto que encontramos oásis. Então, por esse deserto que nós passamos, nós precisamos encontrá-lo e a gente vê que a luz da educação, ela pode iluminar muitos sonhos, né? Ela pode trazer muitas pessoas, tirar das situações difíceis e fazer as mudanças que precisamos. Essa que é a intenção. Talvez o único caminho, né? Meu, já estamos estourados no tempo. A gente estoura sempre fácil, porque a gente está sendo muito privilegiado de trazer convidados realmente especiais, com muito conteúdo. Tio, vou começar por você hoje. Vai começar comigo de novo. Suas considerações finais. Bom, Rafa, assim, acho que de maneira geral, mas é muito legal mesmo. É muito legal. A gente bate numa tecla aqui. E um dos objetivos da gente é trazer isso, né? Trazer informação, trazer educação. É uma maneira um pouco diferente da gente trazer um pouquinho, ou tirar as pessoas um pouco dessa zona de conforto, né? Trazer a luz. E assim, é muito legal a gente ver o investimento que se faz para que isso aconteça. E é muito legal ver também o trabalho que você faz. E não é um trabalho simples, porque educar não é simples. E assim... de tudo que você falou, tem várias técnicas que são usadas para que se faça com que esta didática aconteça, para que os multiplicadores sejam maiores ou mais qualitativos, porque se eu tiver um multiplicador qualitativo, ele vai transferir para outro, que assim vai. Então, muito grato mesmo pela tua presença. Que precisar de nós, estamos aqui. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigado por ter vindo nos conhecer. Obrigado mesmo, viu, Rafael? Que legal. Exatamente. Isso aí, bacana, muito bom. Eu não tenho nem muito o que falar, na verdade, né? Porque eu acho que em alguns momentos você tem que escutar mais, né? E aqui foi um caso, foi uma aula para mim hoje. Foi um privilégio ter você aqui em nossa mesa, assim, aprender com você. Esse pouco que você faz é muito para muitas pessoas. Então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Muita luz para você, muito sucesso na sua caminhada. Vamos estar junto. Obrigado. Rafael, gratidão por você ter comparecido aqui, por você ter trazido essa quantidade de conhecimento, né? Quando eu falei no começo, né, que hoje nós tínhamos um convidado dos mais ilustres, eu não falei da boca para fora porque
os professores, eles deveriam ser muito, mas muito mais valorizados aqui no nosso país. E quando eu falo professor, eu falo de maneira abrangente, porque o multiplicador também é um professor. Né? Não estou falando só do professor formado, eu estou falando de todas as pessoas que, assim como você, tem o propósito de disseminar conhecimento. Isso é muito grandioso, velho. Isso é muito grandioso. Então, parabéns pela grandiosidade do seu propósito e pela maneira franca, corajosa que você desenvolve e atua no seu propósito. Então, gratidão por você ter vindo. Conta com a gente, vamos estar juntos aí. Finais. Não, quero parabenizar a Podcom, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente se sentiu em casa, para poder compartilhar aí o nosso dia a dia e mostrar que há um caminho, né? E aí, o caminho vocês também estão trazendo aí, quando a gente percebe um trabalho de excelência, isso é importante a gente também ratificar. Então, realmente, parabéns pela ideia, pela iniciativa. A gente precisa ter mais ações como a que vocês estão fazendo. E que conte com a Rafael, conte com a Tigre, conte com os projetos que nós atuamos. Há esperança de um Brasil melhor e a luz da educação pode iluminar esse caminho. E eu vejo que, de forma muito tranquila, se a gente desenvolve isso, mais vezes nós conseguimos. É possível. É possível. A gente consegue realmente fazer com que aquilo que era um sonho se torne realidade. Então, é desafiar o futuro realmente, desafiar dando as mãos. É isso aí. Parabéns vocês. Contem com a gente e vamos para cima. É isso aí. É isso. E a você que nos assiste, que teve o privilégio de assistir essa aula, curte, compartilhe, né? Dissemine o conhecimento, né? Isso é muito importante. E entendam que vocês também são multiplicadores. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades e vou falar novamente. Seja você a mudança que você espera no outro, na sociedade, sim, no mundo, na sua região. O que a gente faz no micro, a gente faz no macro, né? Então, muita gratidão por nos acompanharem. E é isso, um privilégio de ter essa aula hoje aqui com vocês. Tamo junto. Isso aí, valeu. É isso aí. Obrigado.